Tem uma coisa que ninguém nunca vai falar, ou pelo menos a gente espera que não. Ninguém nunca vai chegar e vai dizer, tá aí, quando eu crescer eu quero ser um hipócrita. Realmente, ninguém quer ser um hipócrita quando crescer e nunca na vida. Mas a questão é que às vezes, será que a gente é sem saber? Então, por exemplo, você já falou pra alguém, eu vou orar por você, mas você depois não orou por ela? Ou você, durante o culto, você estava com seu aplicativo da Bíblia, mas você começou a mexer em outros aplicativos, mexer nas suas redes sociais, mas você queria que todo mundo tivesse a impressão de que você realmente estava no aplicativo da Bíblia. Ou às vezes você disse amém para uma oração que você nem prestou atenção. Então, se você já fez alguma coisa dessas, pode ser que você seja um hipócrita sem saber. Então é por isso que hoje a gente vai ver como que a gente pode saber o que é a hipocrisia para a gente lutar contra ela na nossa vida, para que a gente possa viver de forma autêntica a nossa vida cristã. Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a Fé e Tulipas. E hoje a gente vai estar falando sobre um tópico que é bem complicado, que é a questão da hipocrisia. Então a gente vai fazer isso com base no livro Saints and Scoundrels, Santos e Sem Vergonhas na Vida de Jesus, da Nancy Guthrie. Esse livro é muito interessante porque a autora vai falar sobre várias pessoas que estavam presentes na vida de Jesus, como os discípulos, como Nicodemos, como os fariseus e os escribas, como Judas também, Paulo e várias outras pessoas que estiveram perto e que elas tiveram um papel importante, seja para ser um exemplo positivo ou negativo para nós hoje. Então, esse vai ser a nossa base para hoje. Mas antes da gente chegar no assunto, se essa é a sua primeira vez, seja bem-vinda ao Fé e Tulipas, porque esse daqui é um ministério que busca ajudar mulheres a terem bom conteúdo cristão, para que desse jeito a gente possa estar florescendo com o nosso Deus. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque desse jeito você vai fazer parte dessa comunidade, porque estamos juntas buscando regar a nossa fé e crescermos na luz do Senhor. E por isso que hoje a gente vai falar sobre esse tópico difícil. Sim, é uma coisa muito complicada a gente falar sobre isso porque é muito desconfortável. Mas a gente vai buscar fazer isso da forma mais bíblica possível. Mas antes a gente precisa pensar. Será que existe algum teste, algumas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos que possam nos dar uma direção para a gente saber se nós somos ou não hipócritas na prática? Então, a gente já viu 3 no comecinho desse vídeo, bem na introdução, que foram se às vezes a gente fala que a gente vai orar por alguém e a gente não faz isso, quando a gente diz amém para uma oração que a gente nem prestou atenção, ou quando também às vezes a gente fica mexendo no celular durante a igreja, mas a gente quer que as pessoas pensem que a gente está lendo a Bíblia no aplicativo. Mas também existem outras perguntas que a gente precisa se perguntar. Uma delas é quando a gente diz para alguém, eu te perdoo. Mas aí depois a gente chega e conta para todo mundo sobre como que aquela pessoa agiu mal contra a gente. Outra pergunta é quando às vezes antes de ir para a igreja você trata toda a sua família mal, mas chega na igreja e você começa a tratar as pessoas de lá bem. Ou às vezes, será que você assiste séries e filmes que são explícitos e cheios de pecados que você não teria coragem de assistir com as pessoas da sua igreja, mas você assiste sozinho? Ou às vezes você julga pessoas por elas estarem julgando outras pessoas? Ou você já ficou feliz de ver que as outras pessoas estão te vendo doar dinheiro para alguém? Ou às vezes você já disse, seja feita a tua vontade, o teu reino venha, mas na realidade você não estava com nenhuma intenção de se submeter a Deus na sua própria vida. Ou você já postou alguma coisa em algumas das suas redes sociais só para parecer que você era mais espiritual do que realmente é. Ou você já falou, Deus me disse ou Deus me guiou, só para ganhar o argumento e parecer que o seu ponto é mais espiritual que o dos outros? Então, quando a gente faz alguma dessas coisas, nós estamos sendo hipócritas na prática. Mas a questão é que a gente quer ser sincera na nossa fé cristã, a gente não quer fazer esse tipo de atitude. Então é por isso que a gente vai dar uma olhada hoje em algumas pessoas que eram bem estranhas e que foram um exemplo do que a gente não deve fazer, que foram os fariseus. Então, só pra gente ter uma ideia melhor, muitas vezes a gente pensa que os fariseus eram como se fosse um grupo de pessoas que ninguém gostava deles e só eles gostavam um dos outros entre si e que eles faziam de tudo só pra deixar a vida de todo mundo pior. Mas a questão é que, naquela época, os fariseus eles não eram vistos como os vilões da cidade. Pelo contrário, na época eles eram vistos como os heróis.
E para isso, vamos só voltar um pouquinho de história aqui, só para a gente entender um pouco melhor esse contexto. Então, o que acontece foi que teve o exílio babilônico, em que os judeus foram levados para a Babilônia por 70 anos, e nesse meio, Alexandre o Grande conquistou a Pérsia. Mas desse período também surgiram as sinagogas, que foi quando o povo de Deus, porque não tinha templo para adorar a Deus, porque tinha sido destruído, eles se reuniam em casas ou em alguns lugares assim, para simplesmente lerem a escritura, e sempre tinha alguém, que era o rabino, que ensinava essas pessoas. Mas acontece que quando chegou Alexandre o Grande e conquistou a Pérsia, ele começou uma colonização que ele estava proibindo e oprimindo essas pessoas para que elas não estivessem exercendo a própria cultura. E por causa disso, teve a revolta dos Macabeus, que foi quando vários judeus se reuniram para lutar contra esse império, para que eles pudessem manter as tradições deles. E esses judeus que lutaram contra eram vistos como os fariseus, então eles eram muito admirados. Mas o problema foi que eles começaram a fazer muitas coisas erradas, no sentido de que eles pegavam leis que eram estritas às vezes para sacerdotes, e eles diziam que todos os judeus tinham que cumprir essas regras. Então eles começaram a colocar um fardo muito grande em todas as pessoas, e que era uma coisa que eles mesmos não conseguiam cumprir. E o grande problema disso é que eles transformaram a lei de Deus, que como a gente lê nos Salmos, que a lei de Deus é perfeita, agradável, ela é boa para nós, ela é mais doce do que o mais doce mel. Então a lei de Deus, ela é maravilhosa. Só que os fariseus transformaram a lei de Deus em um fardo, em algo pesaroso e simplesmente num conjunto de regras. Então, o Senhor Jesus, ele é bem veemente com essas pessoas. E se você olhar em Mateus 23, você vai ver que Jesus ele vai bem específico sobre alguns erros que eles estavam cometendo. E a gente vai ver sobre 5 deles. E o primeiro ponto que a autora desse livro que a gente está se baseando, ela pontua, que os fariseus queriam ser autoridade do que viver sob autoridade. E olha só o que diz, por exemplo, Mateus 23, no versículo 3 e 4, que o Senhor Jesus disse: Portanto, pratiquem tudo o que eles ensinem e obedeçam-lhes, mas não sigam seu exemplo, pois eles não fazem o que ensinam. Oprimem as pessoas com exigências insuportáveis e não movem um dedo sequer para aliviar seus fardos. Então, por exemplo, os fariseus eles pegaram a questão do sábado e eles transformaram isso em algo pesaroso. Mas a questão foi que Deus criou esse dia para o nosso descanso, não para ser um dia que a gente tem que ficar emburrado sem fazer nada, não é isso. Mas a questão é que deve ser o nosso descanso para que a gente possa estar tendo um vislumbre de como vai ser o descanso eterno no céu. Então, quando a gente tem o olhar de que toda a lei de Deus ela é maravilhosa e que ela aponta para algo melhor que vai ser o céu, isso muda a nossa perspectiva, que foi algo que os fariseus não tiveram. Então, obedeça a lei de Deus com alegria. Saiba que cada coisa que procede da boca de Deus é para o seu bem. E o segundo problema dos fariseus é que eles queriam impressionar mais do que servir. E do versículo 5 a 12, o Senhor Jesus ele vai ser bem específico sobre essa questão. Ele vai falar como que os fariseus, eles queriam ser chamados de rabis, eles queriam ser vistos nas praças e serem admirados, mas a questão é que eles estavam querendo se exaltar, e o Senhor Jesus ele diz bem claro no versículo 12: Pois os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Então, essa é uma grande lição para nós. Nós devemos estar sempre buscando o caminho de Deus, porque é um caminho melhor. Nós precisamos nos humilhar e estar buscando servir. E buscar servir naquelas áreas que ninguém vai ver. Amar a Deus de forma secreta, porque o nosso Deus que vem em secreto nos recompensará. Então, nas suas orações, literalmente, muitas vezes, feche a porta e fique no seu quarto orando. Ou então, se às vezes tem algum lugar que não vai ter ninguém que você gosta de orar, fique naquele lugar, mas não queira chamar atenção. Faça isso por amor a Deus. E o terceiro problema dos fariseus é que eles querem impor regras e não estender graça. E também outra coisa que eles faziam. Eles pegavam as regras que eles mesmos tinham feito e alteravam para conseguir burlar essas regras. Então, por exemplo, até o Senhor Jesus confrontou isso muito claro. Porque os fariseus diziam que se você jurar pelo templo, você não precisa manter o seu juramento. Mas se você jurasse pelo ouro que está no templo, então você devia manter o seu juramento. Mas a questão é que Jesus vai dar uma bronca nessas pessoas, dizendo: a sua palavra tem que ser sim, sim, e não, não, o que passa disso é do maligno. Ou seja, não importa pelo que essas pessoas estavam jurando, o que importa é que elas juraram e que elas deveriam manter a sua palavra. Então, isso é muito interessante, porque a gente precisa saber que muitas vezes ainda hoje pode ser que a gente faça isso em outras instâncias. Então, por exemplo, teve uma vez que eu estava ouvindo um podcast do Filipenses 4:8 da Naná Castilho, e ela estava falando sobre quando às vezes a gente muda aquelas coisas que estão escritas claramente, mas que a gente tenta mudar a interpretação delas. E o exemplo que ela deu é mais ou menos quando a gente vai numa farmácia e está escrito bem grande: estacionamento para clientes.
mas a gente pensa assim, não, eu sou cliente, mas só não sou hoje, então eu posso usar essa vaga. Mas a questão é que a gente tá literalmente mudando e a gente tá dizendo sim e não, mas a gente não deve ser assim. A nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Então, o importante pra gente saber disso é que a palavra de nós como cristãos, ela deve ser firme. Não existe aquilo de que a gente fala coisas com duplo sentido para que se a gente não cumprir, afinal de contas eu estava pensando em outra coisa, a gente tem que ser bem específico naquilo que a gente diz e naquilo que a gente tem a intenção para a gente não ser como esses fariseus. Quarto problema dos fariseus. Eles queriam convencer as pessoas de que eles estavam certos do que serem certos, serem justos. E o que acontece que o Senhor Jesus vai falar no versículo 23? Que eles deviam estar vivendo em justiça, misericórdia e fé. Sim, eles deviam dar o dízimo, mas esse não é o principal. O principal é que eles vivam com justiça, misericórdia e fé. O interessante disso é que em Miqueias 6:8, o Senhor Deus ele deixou muito claro qual que é o papel de todo filho de Deus. 1. Praticar justiça. 2. Amar misericórdia. 3. Andar humildemente com Deus. Então, esse é o ponto. E uma coisa que a gente pode pensar, será que a gente pratica justiça? E também uma coisa interessante sobre isso é que quando eu tava lendo um capítulo sobre esse livro aqui, Renovadas da Jane Wilkin, que ela tem um capítulo falando sobre a justiça de Deus e como que a gente tem que refletir isso. Ela fala sobre uma coisa que me marcou muito, que ela disse que será que a gente tá agindo com justiça para com outras pessoas? Ou seja, quando outras pessoas estão numa situação mais desfavorável do que a nossa, a gente busca fazer justiça para elas? Isso mexeu comigo de forma bem pessoal, porque na igreja onde eu congregava tinha uma moça que tinha acabado de chegar na igreja, e eu lembro que quando eu li esse capítulo, de primeira, ela veio à minha mente, porque eu não tinha ido cumprimentar ela, ela já estava lá indo algumas semanas, e eu não tinha feito a mínima força para ir conhecer mais sobre ela. Então, depois disso, eu orei ao Senhor pedindo para que na próxima oportunidade eu pudesse falar com ela. E o Senhor deu essa oportunidade, nós nos tornamos boas amigas. Mas o ponto disso é que a gente precisa estar ajudando e fazendo justiça para com aquelas pessoas que estão numa situação menos favorável que a nossa. Então, por exemplo, pensa numa pessoa da sua igreja que às vezes está doente. Como que você pode visitar e estar sendo um auxílio para essa pessoa, sendo que você está numa condição mais favorável que às vezes você não está doente? Ou então, como que você pode ajudar alguém que acabou de chegar na sua igreja, que você já está mais familiarizado com as pessoas, com o ambiente, você está numa situação mais favorável que ela? Como que você pode ajudar alguém que às vezes está com fome, alguém que precisa de roupas? Tantas situações que a gente precisa agir com justiça. A segunda questão é, será que a gente ama a misericórdia? Então, o que a gente pode pensar, por exemplo, quando tem uma pessoa difícil na nossa vida, a gente corre dela ou a gente corre para ela? Será que a gente vai atrás dessas pessoas e a gente busca fazer misericórdia? Então, a questão da misericórdia é que a gente literalmente, a gente dar à pessoa aquilo que ela não merece. Ou seja, se alguém falou mal conosco, o que ela merecia é que a gente falasse mal de volta. Mas a misericórdia é justamente o contrário, a gente agir com aquela pessoa da maneira como ela não estava merecendo. Enquanto elas nos tratam mal, a gente dá graça a elas. Então, dessa forma, a gente vai estar amando a misericórdia. Não é só fazer com cara emborrada, mas é amar essa misericórdia. E outra questão, você anda humilde com Deus? Ou às vezes você anda como os fariseus que quer se elevar? Então, buscar a humildade é uma coisa essencial na vida de todo cristão, porque essa é uma verdadeira marca de um servo de Jesus, porque Jesus viveu a perfeita humildade, então nós também devemos. E o quinto problema que a gente vai ver hoje dos fariseus é que eles exerciam uma justiça que podia ser medida do que uma justiça que realmente importava. Ou seja, eles só faziam aquelas coisas que iriam trazer reputação para eles. Então a gente tem que perguntar para nós mesmos, será que a gente é como esses fariseus que Jesus diz que eles eram como se fossem copos limpos por fora, mas sujos por dentro? Será que a gente é como eles ou será que a gente realmente está mais preocupada com Deus ou com a nossa reputação? A gente precisa sempre estar se perguntando isso porque isso vai mudar completamente a motivação do nosso coração. A gente busca ser mulheres piedosas simplesmente para que outras pessoas vejam e se impressionem, ou a gente está fazendo isso de verdade para que a gente possa ter um relacionamento com Deus? Então a gente precisa sempre estar pensando sobre essas coisas. Mas e se a gente viu que a gente está sendo parecida com esses fariseus em algumas coisas? E teve uma coisa que o Senhor Jesus falou para um desses fariseus que veio atrás de Jesus quando ninguém mais estava vendo, que foi Nicodemos. E olha só o que a Bíblia diz no versículo 2 e 3 do capítulo 3 de João. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Os sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E o interessante sobre isso, que isso mostra pra gente, é que, da mesma forma como um bebê necessariamente precisa da sua mãe para nascer,
Da mesma forma, nós precisamos nascer do Espírito para sermos filhos de Deus. Então, é uma coisa que a gente não consegue fazer sozinhos. Então, da mesma forma, para a gente conseguir se livrar de todo tipo de hipocrisia, a gente precisa que o Senhor faça isso por nós. E para isso, a gente vai precisar de humildade. A humildade de, em primeiro ponto, confessar o nosso pecado. E olha só que interessante a frase que a autora desse livro falou. O pecado perde o poder quando a gente dá nome a ele. A hipocrisia perde o domínio nos nossos corações quando a gente fica mais interessado em ser santo do que ser impressionante. Olha só que coisa profunda, a gente precisa nomear o nosso pecado, ou seja, muitas vezes quando a gente ora, a gente simplesmente diz, Senhor, perdoa os meus pecados. Mas a gente tem que ser específico, pensa nas perguntas que a gente falou no começo desse vídeo. Se você caiu em alguma delas, fala isso em oração, seja específica com Deus. E também, busca alguma amiga sua que pode estar com você, te auxiliando e orando por você também nisso. Então, tendo essas pessoas perto de você vai ser uma ferramenta que Deus vai usar para te ajudar a lutar contra qualquer tipo de hipocrisia. Outra questão, ore mais secretamente. A gente falou sobre isso mais cedo, mas é bom a gente ressaltar. A gente precisa estar orando de maneira secreta, ter o nosso momento do dia específico para isso. Muitas vezes a gente pensa, mas eu já oro durante o dia em vários momentos. Sim, esses momentos são importantes, mas você também precisa ter um momento especial na sua agenda para isso, porque isso vai definir um filho de Deus. Quando nós estamos buscando a Deus secretamente, nós estamos provando quem é realmente o nosso Pai. E outra coisa, ame mais a Deus do que as coisas de Deus. Claro que nós amamos estar na igreja, amamos estar com nossos irmãos, amamos todas as conversas que a gente tem com os nossos irmãos em Cristo, mas a questão é que quando a gente começa a amar mais esses ministérios dentro da nossa igreja, quando a gente começa a amar mais essas pessoas em si, quando a gente começa a gostar mais simplesmente da interação que a gente tem do que a Deus, aí começou um problema no nosso coração. E por último, viva a vida cristã com emoções, ou seja, nos Salmos nós vemos Davi orando momentos que ele está muito feliz, outros momentos que ele está muito triste, outros momentos que ele está confuso. Então, pegue todos esses sentimentos que é normal que nós tenhamos eles. Deus colocou emoções em nós para que a gente possa usar elas para a glória dele. Então, sirva a Deus com as suas emoções. Não seja como os fariseus que só tentavam aparentar a todos que estavam bem, mas realmente viva a sua vida cristã com emoções, para desse jeito você estar orando a Deus com todo o seu coração, com todo o seu ser. E a nossa pergunta do dia vai ser, a gente falou sobre a questão de praticar a justiça. Então, qual que é uma maneira prática que a gente pode exercer justiça para com alguém? Então, comenta aqui embaixo que eu tenho certeza que vai ser uma coisa que vai abençoar muito todas nós, para que a gente possa estar vendo todas as implicações disso, para a gente glorificar a Deus. E eu espero que você tenha gostado. Não esquece de clicar nessa playlist aqui para você ver mais vídeos como esse. Se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade, porque tem vídeo novo toda semana. E a gente se vê na próxima.